Agora você irá aprender a criar brushes personalizados para o Photoshop. Você pode criar um brush a partir de qualquer imagem, só que com algumas considerações. Para ficar mais clara a explicação, eu vou abrir uma imagem. Vá então ao Adobe Bridge, selecione esta imagem aqui, photobrush.jpg, que é a do surfista, dê um duplo clique na imagem e abra a imagem no Photoshop. Para você criar um brush é muito simples, basta você marcar uma região da imagem, selecionar aqui com a ferramenta retangular, marquei por exemplo, ou qualquer outra forma de seleção, e ir no menu Edit e habilitar aqui a opção Define Brush Preset. Só que vamos ver o que acontece quando você faz isso com uma foto, por exemplo aqui. Eu vou querer criar um brush desse surfista. Vou selecionar aqui a ferramenta retangular Marquee e vou habilitar aqui no Info, que é um recurso importante aqui que mostra todas as informações do documento que você está trabalhando. Você habilite aqui o Info, F8, que é muito útil, porque aqui existe, além das informações de cor, por exemplo, estou passando aqui, ó, as informações é tudo no branco, dá o valor da cor em RGB e CMYK. E aqui também tem o posicionamento do cursor em relação ao documento. Olha, pode ver que para onde eu mexo, altera tanto as cores, né, porque são variações de cores. E também aqui o posicionamento do eixo X e Y. E aqui, quando você marca uma seleção, aparece a medida. Só que no padrão, o Photoshop exibe essa medida como centímetros, no valor de centímetros. Aí então você clica aqui, ó, nesse X aqui, né, no mais aqui, aliás, né, indicando o cursor, e você seleciona o tipo de medida que você quer que exiba. No caso aqui eu coloquei a medida em pixels. Então eu vou com a ferramenta retangular Marquee, o modo de New Select, no Feather em 0, estilo normal. Vou marcar então aqui a minha seleção ao redor aqui do surfista. Desta forma. Agora eu vou lá em Edit, Define Brush Preset. Abra esta caixinha aqui para você colocar o nome que você deseja, né, no brush que você vai criar personalizado, e aqui embaixo mostra a medida 858, esta mesma medida aqui. Ele exibe o valor maior, seja de largura ou de altura. Se no caso aqui a largura fosse maior, exibiria o valor da largura, sempre o valor maior, para que você tenha noção quando você selecionar o brush. Aí você coloca o nome que você quiser, eu vou deixar esse nome mesmo padrão aqui e clicar em OK. Eu vou retirar esta seleção, Select, e vou voltar lá para o outro documento em branco para que você entenda como funcionou então na criação desse brush. Eu vou criar um novo layer, clica aqui no botão de criar um novo layer, selecione a ferramenta Brush Tool, clica com o botão direito e você percebe agora que na listagem de escolha dos tipos de brush aparece aqui o surfista, só que ele está em preto e branco, porque é exatamente desta forma, os brushes só trabalham passando do branco até o preto, pelas escalas de cinza, e estas escalas de cinza representam transparência, visível, aliás, sem opacidade, visibilidade total do brush, são as áreas que tem preto quando você criou o brush. Branco é totalmente transparente. Se é 50% de preto, que no caso cinza, 50%, esse valor corresponde a 50% de transparência. Então eu vou mudar a cor aqui deste background para que você compreenda melhor. Vou selecionar a ferramenta de preenchimento gradiente aqui, clico aqui no menu de escolha das opções do gradiente e vou selecionar aqui, pode ser qualquer um, né, no teste aqui, só que eu vou habilitar este Color Harmonies 2, né, com outras opções de gradiente, clico em OK, aí eu vou selecionar este aqui, este aqui está mais legal. Modo normal do gradiente, opacidade 100%, não precisa estar habilitado o Transparency, não, porque não estou trabalhando com uma máscara. Essa opção aqui funciona quando você está trabalhando com uma máscara, ele preserva a transparência dela quando aplica o gradiente. Então eu vou clicar aqui na diagonal, clica e arrasta aqui, faz o gradiente na diagonal. Vou voltar ao layer de cima, agora aqui o layer 1, vou selecionar novamente a ferramenta Brush e vou dar um clique aqui, vou só mudar a cor aqui para azul do brush, que vai pintar aí o brush, né, com a cor azul. Vou dar um clique aqui para você ver o que acontece. Dou um clique e olha só, as áreas, vou mudar aqui só para facilitar a visualização, né, que não fica o brush passando por cima. Você percebe o que? Que ficou azul mesmo, 100%, sem transparência, só aonde tinha preto aqui na imagem. E aonde tinha tons de cinza, abaixo de 99% do preto, para baixo correspondendo a tons de transparência. Por exemplo aqui, ó, essa parte branca da onda aqui que pegou.
ficou totalmente transparente, mostrando o fundo, porque o branco representa transparência. E o cinza também, certas áreas aqui de cinza, ó, que são cinza, ficou com um nível de transparência. Então quando você pega uma imagem desse tipo, uma foto mesmo, e converte, ele automaticamente transforma a imagem em preto e branco, e o branco corresponde à transparência, passando pelas escalas de cinza como porcentagem de cor, até o preto, que é totalmente visível, sem opacidade. Para entender melhor, vamos fazer de outra forma agora. Eu vou deletar este layer aqui que eu pintei com o brush e vou pintar de branco este layer de novo. Como a cor do foreground aqui está em branco, eu vou pressionar o Ctrl e o Delete, pintou de branco novamente. Eu vou selecionar a ferramenta Brush novamente, vou clicar com o botão direito e aqui no menu de escolha do Brush eu vou selecionar este aqui 19, eu só vou aumentar o diâmetro um pouquinho, vou mudar a cor aqui para preto, a cor do meu foreground, ou seja, eu vou pintar de preto, eu vou dar um clique aqui, pintou de preto. Agora eu vou aqui no modificador de cor do foreground e vou alterar aqui para um valor de 50% de transparência, ou seja, aqui eu posso colocar o valor 0 no H, 0 no S e o valor de 50%, correspondendo aqui no B de black, né, 50% de preto, ou seja, cinza 50%. Dou um OK, vou aumentar um pouquinho o brush, dar um clique aqui, vou diminuir agora um pouquinho o brush, vou colocar aqui um valor, ou uma medida um pouquinho menor aqui do brush, vou mudar a cor aqui para um outro tom de cinza mais claro ainda. E dar OK. E vou clicar aqui. Vou selecionar aqui a retangular marquee e vou fazer uma marcação bem grande aqui, ó, para definir o meu brush. Olha só o tamanho dessa seleção. Está marcado aqui como 837 pixels de largura por 288 de altura. Só que quando eu criar o brush aqui, ó, Edit, Define Brush Preset, posso colocar o nome que eu quiser aqui, eu já percebo que o valor maior que teve aqui foi de 152. Por quê? Porque ele cria o brush só a partir de onde existe uma cor diferente do branco. Então, a partir do 10%, 1% que for de transparência, que tiver um cinza, um bem clarinho mesmo, 1% de preto, ele já começa a definir como um brush mesmo, como área ativa, para que ele marque a seleção de criar um novo brush. O resto, tudo aqui, ficou como transparente, porque o branco é totalmente transparente. Então ficou só com o valor de 152, embora eu tenha feito toda esta marcação aqui. Coloca o nome que você quiser e dê um OK. Eu vou retirar esta seleção, Ctrl D. E vou deletar aqui este brush aqui que eu criei, Ctrl Z de novo, Ctrl Alt Z, até deletar aqui os brushes ou pinto de branco, tanto faz. Resetei as cores aqui pressionando o dedo, dando clique aqui, vou criar um novo layer e vou selecionar a ferramenta Brush, clico com o botão direito e escolho o brush que eu criei agora aqui, ó, do lado do surfista. Agora eu mudo aqui a cor deste fundo aqui. Primeiro eu vou mudar aqui a cor do foreground, vou pintar de vermelho. Dá OK. Novo layer, né? Dou um clique aqui, olha só o que ele fez. Como eu coloquei 50% de transparência, então essa parte aqui está transparente 50%, essa aqui está mais ou menos uns 10% transparente. Então não ficou vermelho total, porque ele trabalhou nas escalas de cinza. Isso é importante para que você compreenda como criar um brush. Agora eu vou mudar aqui a cor do fundo. Vou até selecionar a cor em azul mesmo, pintar de azul o fundo. Olha só como vazou para o fundo. Esse aqui bem mais, definido pela porcentagem menor de cinza, né? Bem clarinho, cinza bem clarinho. Esse aqui o cinza 40%. Então vazou aqui. Até pintar de outra cor, ó. Então vazou aqui, ó, pro fundo, ó. Vou ficar assim, acho que vai ficar melhor, ó. Bem simples o modo de criar o brush. Só entender que ele funciona como uma máscara, né? Com os níveis de opacidade definidos pelas escalas de cinza. É simples. Eu vou voltar aqui as ações, deixar em branco de novo aqui e vou explicar uma outra técnica bem interessante para você criar brushes a partir de imagens como esta aqui do surfista. É simples. Vou voltar aqui a essa imagem e vou utilizar um recurso, chama-se Threshold. Então seleciono o layer que está a imagem que você vai criar um brush, né? Vá lá no menu Image, Adjustment e selecione aqui a opção Threshold. Com esse Threshold ele faz uma conversão em preto e branco. Ele deixa preto totalmente as áreas mais escuras da imagem e branco totalmente as áreas mais claras, né? Então você tem esse controle aqui para que você regule isso, nível de tolerância. Olha só, com mais detalhes no rosto, com menos detalhes.
Então eu vou deixar mais ou menos assim, ó, neste caso, né, desta imagem aqui, vou deixar aqui com o valor de mais ou menos uns 155, tá bom. Eu vou trabalhar aqui esta imagem ainda. Eu vou clicar em OK. Vou trabalhar aqui nesta imagem, vou selecionar a ferramenta Brush. Clico com o botão direito, vou escolher um outro brush aqui padrão, esse 19 mesmo aqui, só aumentar o tamanho dele um pouquinho e pintar de branco certas áreas aqui da imagem. Porque o branco então representa transparência. Eu quero então só o surfista. Então vou pintar estas áreas aqui de branco. Até a parte que eu vá selecionar aqui da imagem, né? Elimino aqui esse excesso. Apagar aqui também, ó, que é importante, ó. Senão vai ficar a parte preta também quando eu aplicar o brush. Abaixo. Aqui. E aqui. Agora eu vou mudar para preto, aqui a cor de foreground, e vou terminar essas áreas aqui, ó, tem do rosto aqui que não estão pretas totalmente, vou deixar preto aqui. Vou completar aqui também a parte da perna. Eliminar um pouquinho aqui abaixo do braço, colocando em branco agora, né, pintar de branco. Assim. Pintar de preto aqui, eu pressiono o X, eu inverto as cores. Pintar de preto, diminuir um pouquinho, só o brush com as teclas de atalho. Os colchetes. Aqui. Pintar mais um pouquinho de preto aqui para terminar a prancha. Desta forma. E você vê agora que fica bem serrilhado aqui com o recurso do threshold. Então vamos suavizar isso para que o brush não fique... Terminar um pouquinho aqui a perna também, ó, para que o brush não fique tão seco assim com as bordas serrilhadas. Então vá lá no menu Filter e aplique um Blur. Este recurso do Blur aqui, ele aplica um desfoque de apenas 1 pixel. É a mesma coisa que você usar o Gaussian Blur, né, com o valor de 1 pixel aqui, ó. Mesma coisa se você aplicar só aqui pelo Blur. Então aplique mais ou menos 1 pixel, 2 pixels de Blur. Agora selecione a região que você vai converter em Brush, né, no caso, selecionar aqui. Barra de espaço movo aqui a seleção, né, para facilitar, para ficar mais fácil. Então meu brush será deste tamanho aqui, só um pouquinho mais para cima, né, cortando um pedacinho da cabeça, desse jeito. Agora vou lá em Edit, Define Brush Preset, vou colocar o nome aqui de Surfer e OK. Agora eu posso fechar esta imagem aqui e não salvo, porque se eu salvar agora eu altero a imagem original. Por que não? É só para criar o brush mesmo. Voltando aqui o documento em branco, eu vou criar este novo layer, trabalhar no layer acima, selecionar a ferramenta Brush, clicar com o botão direito, e aqui eu tenho o Surfer, olha como é diferente agora do outro, né? Diminuir aqui o tamanho um pouquinho do brush. Quando você cria um brush, você percebe que tem esta opção aqui. Porque se você diminui o tamanho do brush, está pequenininho e tal, se você clica aqui, ó, ele já converte para o tamanho original que você criou o brush, ó, 863 pixels, o valor máximo, que é no caso a altura, né? Ele é mais alto do que largo, né? Então vou deixar aqui no valor de 600 e pouquinho, esse tamanho tá legal. Clica aqui em cima para fechar a caixinha, vou mudar a cor aqui do surfista para um vermelho, tirar para vermelho, um vermelho um pouquinho mais escuro, ok. Seleciono aqui parte da imagem, onde eu vou aplicar o brush e dou um clique, olha só que legal. E o legal é que eu posso agora aplicar estilos a este layer, por exemplo, dar um duplo clique, aplica um stroke, um contorno, colocar o contorno aqui em branco, porque depois eu mudo o fundo por uma cor legal, né? Colocar aqui o valor desse stroke em 2 pixels, posso colocar até um drop shadow, a sombra, configuro o ângulo aqui, drop shadow, distância, ângulo, tamanho um pouquinho maior aqui, colocar em 10 aqui o tamanho, multiply mesmo,
deixar com 100% vai dar a opacidade dessa sombra e ok. Agora é nesse aqui de baixo, seleciono a ferramenta de preenchimento gradiente, assim mesmo o gradiente que estava ali, eu clico, arrasto no layer de baixo, estou trabalhando. Olha só que efeito legal e simples que você fez com o brush. Ó, teve áreas aqui, como esta aqui, ó, que eu deixei o preto aqui, eu não apaguei totalmente na hora de criar o brush. Então, você preste bastante atenção nisso, né? E neste caso aqui eu vou usar a borracha mesmo. Se eu dar um clique, opa, não neste layer, né? No layer aqui do surfista. Dá um clique aqui, apago este excesso que ficou aqui, né? Posso também trabalhar com outros estilos, aplicando, por exemplo, um gradiente overlay em cima. Aplico um gradiente em cima do conteúdo do layer, né? Só que eu mudo o blend aqui, ó, tá de cima para baixo o gradiente, então eu aplico aqui como múltipla. Olha só o efeito legal que aplica no surfista. Posso mudar o ângulo e tal, aí depende do estilo que você vai aplicar. E uma característica importante também é que o brush, esses tipos de brush personalizados ou outros tipos de variações de brush, você não trabalha só com a ferramenta brush. Por exemplo, aqui neste background, eu seleciono agora a outra ferramenta aqui, a de escurecer e clarear. No caso, a burn e a dodge, por exemplo. A burn, de escurecer. Eu clico com o botão direito, seleciono o mesmo brush aqui do surfista. Olha só que legal. Então, eu posso definir o nível de exposição aqui, trabalhar com os tons médios para escurecer. Seleciono parte aqui da imagem, eu vou diminuir um pouquinho esse brush, está muito grande. Deixar no valor menor aqui. Eu dou um clique aqui no fundo com a ferramenta Burn. Ele vai escurecer aqui a imagem. Vou colocar aqui na... Deixa eu colocar aqui. Pode aplicar alguns cliques, ó, com a opção do Protect Tones ou não. Olha só o efeito, que interessante, porque você escureceu o gradiente, né? Bem legal mesmo. E também pode clarear, fazer o mesmo esquema para clarear com a Dodge. Você clica com o botão direito, seleciona o brush que você quer. No fundo aqui eu vou clarear agora, dando alguns cliques. Olha só o efeito, que interessante. E bem simples, porque você pode trabalhar com esses brushes personalizados com qualquer ferramenta. Então no próximo você vai entender agora as propriedades do brush, modificações que você pode fazer, como por exemplo, você com a ferramenta brush selecionada, você clica com o botão direito, você vê diversos brushes aqui que são do padrão, e alguns você percebe esta característica, como este aqui, ó, 74, que é esta flor ou mato aqui. Você clica algumas vezes, ó, ele aplica diversos diferentes aqui, com espaço um pouquinho maior que o outro. Você vai entender como funciona isso, como você pode modificar esses brushes para fazer efeitos muito interessantes. Então, até o próximo vídeo.